O que me chama a atenção é que Paulo ele vai doutrinar essa igreja, ele vai orientar essa igreja, ele vai dar instruções a ela. E o que me chama a atenção é que essa igreja ela vai crescer e ela vai ter discernimento. Em dado momento também passa por lá o nosso querido e amado apóstolo do amor. Quem conhece ele? João. João entra na igreja de Éfeso. Você sabia disso? E João ele vai pregar, ele vai orientar e ele vai ensinar. E nós vamos ver uma segunda característica dentro da igreja de Éfeso. Qual é a característica que a igreja de Éfeso tem? Ela vai aprender a ter discernimento espiritual. João vai dizer: olha, cuidado, tenham discernimento espiritual. Sabe o que está dizendo? Nem tudo que brilha é ouro. O que me chama a atenção é que João ele vai orientar aquela igreja, e falsos mestres e falsos espíritos não prevalecem na igreja de Éfeso. Se você ler o texto do capítulo 2, você vai observar que o próprio Jesus ele vai dizer: tenho visto o quanto vocês têm denunciado os falsos mestres, o quanto vocês têm resistido a eles. Sabe por quê? O crente, o homem, a mulher de Deus resiste aos falsos mestres, às falsas doutrinas, através da palavra verdadeira, palavra genuína do Evangelho. Missionário, mas a campanha é sobre o primeiro amor. Te acalma, vamos passear pela Bíblia. Escuta, se eu não me engano são 7 sexta-feira, não é isso? Só estamos iniciando aquilo que o Senhor quer falar conosco, porque uma campanha como essa, ela precisa ser muito valorizada. Uma campanha como essa, a gente precisa ter um entendimento bíblico, para que nós venhamos entender que se nós quisermos suportar os últimos dias da igreja na terra, é preciso estar embasado na palavra. O que me chama a atenção sobre a igreja de Éfeso é que aquela igreja ela vai crescer, ela vai adquirir algumas características, e o próprio ensino que ela recebe vai mostrar uma característica de uns líderes que vão se apresentar, chamado Nicolaítas. Os Nicolaítas vão entrar no meio da igreja, mas eles serão reconhecidos. Eles não passarão despercebidos, porque a igreja de Éfeso era uma igreja espiritual, doutrinária, uma igreja ensinada. O que me chama a atenção, e nós temos muito que aprender com a igreja de Éfeso, é que a igreja brasileira, vou falar, a igreja do século XXI, é uma igreja, irmão, que muda a palavra conforme aquele que a ouve. Ai, Jesus! Verdade. A igreja brasileira hoje tem vivido dias difíceis. Sabe por quê? Porque hoje você vai ver características dos nicolaítas dentro da igreja que se implantaram. Missionário, é verdade. E esse tipo de mensagem não dá ibope, Marcos, não dá cartaz, não vai ter igreja lotada, não vai ter igreja cheia, não tem problema, pregue a verdade. Aleluia, Deus. Viva a verdade, ande na verdade. E a igreja de Éfeso ela fazia isso. A Bíblia vai dizer que os nicolaítas eles entraram e eles tentavam seduzir o povo com doutrinas errantes, aonde o sexo fora do casamento era algo normal, aonde nós vivemos
hoje. Aleluia. Mas aprove o